São 5h09 pelo horário de Brasília. Você segue na sintonia do Band News São Paulo. A gente conversa agora com o secretário do Estado de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, para saber sobre mais detalhes, né, sobre essas restrições, o anúncio de mais cedo do governo do Estado sobre a fase vermelha. Obrigada por atender a Band News FM, secretário. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Débora, aqui à disposição da Band News em torno das questões do governo do Estado de São Paulo. Secretário, alguns ouvintes perguntam em relação ao funcionamento do comércio. Na verdade, ao longo das últimas semanas, a reclamação e a percepção que a gente tem aqui de muita gente que nos acompanha é que pouco se muda na prática com as medidas anunciadas pelo governo, que as pessoas já não sentem mais tanta credibilidade e acabam desrespeitando, né, essas recomendações, por se tratarem de recomendações. Então, são pessoas que acabam se deslocando, saem mesmo não necessitando ou indo trabalhar num serviço essencial. Comércio que deveria estar fechado funciona de portas fechadas, mas continua funcionando. O que o senhor tem de avaliação a ser feita em relação a esse anúncio de hoje que liberou, por exemplo, a atividade das lojas de material de construção, a permissão para que as pessoas retirem os alimentos no take-away, né? Podem passar a retirar nos restaurantes, os produtos na porta. Qual a avaliação o senhor faz em relação a essas declarações sobre poucas mudanças, né, em relação a essa restrição em todo o estado? Bom, Débora, eu avalio primeiro que a responsabilidade no combate a uma pandemia dessas proporções, assim como ocorre no mundo todo, é de todos nós. Quando eu digo de todos nós, do governo federal, do governo do estado, das prefeituras e da sociedade. É evidente que pouco mais de um ano de um período de quarentena, de pandemia, onde é implementado um sistema nunca antes colocado, porque nunca tivemos uma pandemia dessas proporções ao longo desses últimos anos, a necessidade dessa mobilização social de todos e de uma mobilização que tem como um imperativo fundamental o acompanhamento da população nas medidas. Então, isso é inerente a esse fato e sobretudo, com a divisão de todos sobre a responsabilidade desse combate à pandemia. Nós temos, então, com isso, buscado medidas que condizem com o momento que nós passamos, né? O Centro de Contingência analisa os dados do momento que nós passamos, faz projeções em torno disso e das necessidades sanitárias em torno disso. Então, no momento que nós estamos, nós tivemos uma leve melhora, né? Nós tivemos uma ocupação de leitos de UTI vindo de 92% para 90% nos dados do dia e 88% nos dados dessa média. Portanto, a gente verifica uma melhora de 0,5 ponto por dia na ocupação de leitos de UTI, uma melhora ainda leve, mais um quadro de melhora. Então, com isso, nós viemos da fase emergencial para a fase vermelha, com uma leve flexibilização condizente a esse período. Quer dizer o seguinte, traduzindo para a população, melhoramos pouco e temos um caminho ainda pela frente. Se a gente seguir melhorando, nós vamos conseguir maior flexibilização e com isso superar o momento mais contundente da pandemia. Bom, eu queria saber, secretário, qual foi, na avaliação de vocês, o maior impacto para essa diminuição. Uma diminuição ainda tímida, mas é uma diminuição importante nesses números que o senhor acabou de citar. O senhor vê que tipo de medida que pode ter impactado nessa diminuição? Bom, na minha avaliação e também aqui do Centro de Contingência, desde o início da fase vermelha, né, lá atrás, nós começamos a produzir um distanciamento social melhor e como aquilo vislumbrado, né? 10 dias depois dessas medidas a gente começa a ter os reflexos e daí a gente tem essa redução da ocupação dos leitos de UTI. A hora que todos nós vimos os leitos de UTI chegar a 95% em algumas regiões do estado, evidentemente que essas medidas implementadas tiveram uma adesão
maior, né? E dentro disso, eu posso classificar como teletrabalho, uma medida que foi muito importante, também as medidas da fase emergencial e, sobretudo, também a antecipação do feriado, que com uma articulação também dos municípios da nossa Baixada Santista, do Litoral Norte, para que não tivesse um impacto negativo, nós conseguimos superar e tivemos um aumento no cômputo do distanciamento social de todo o estado ao longo desse período. Secretário, antes do anúncio oficial, hoje, perto da 13h, havia a especulação de que pudéssemos retornar àquela fase mais regionalizada, ou melhor, a regionalização dessas fases, né, da vermelha, da laranja, enfim. Essa fase vermelha vai valer até o dia 18, ou seja, é uma semana de validade. A tendência é de que a partir da próxima semana haja essa regionalização? Essa é uma ótima pergunta, porque hoje, quando a gente olha para esse mapa dos indicadores, nós temos, de um lado, a evolução da pandemia, e nessa evolução da pandemia, os índices já são bem melhores, né? Nós temos índices de fase laranja na evolução da pandemia, que são casos por 100 mil habitantes, internações por 100 mil habitantes e óbitos por 100 mil habitantes. Mas, no paralelo a isso, quando a gente olha para a ocupação de leitos de UTI, todos eles e todas as regiões do estado estão na fase vermelha. Portanto, desse modo, a gente verifica que mesmo que se analisada cada uma das regiões, todas estariam no vermelho nesse momento. Nós temos algumas que evoluem um pouco mais rápido que as outras. Por exemplo, Taubaté hoje, o Vale do Paraíba, tem 85% de ocupação de leitos de UTI. Região de Campinas, 88%. Araçatuba, 88% também, versus outras que tem um pouquinho acima de 92%. Então, esse olhar para a próxima sexta deve caber sim, mas nós vamos precisar seguir com as medidas e com a colaboração da população até lá para que a gente possa continuar tendo esse impacto. Porque hoje, mesmo que analisados separadamente, todas estariam na fase vermelha. Marco Vignoli, secretário estadual de Desenvolvimento Regional de São Paulo, obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News. Bom trabalho, bom fim de semana. Muito obrigado, um grande abraço a vocês.